Hoje estamos em Tianjin, ou como Max e eu gostamos de chamar, a cidade que a Europa roubou da China. E aqui, após a derrota da China nas guerras do ópio, a Inglaterra praticamente tomou conta dessa cidade e a dividiu entre seus aliados, como se fossem pedaços de um bolo. Mas, embora esta cidade tenha tido um passado sombrio, hoje viemos explorar o lado mais moderno de Tianjin e seu desenvolvimento, tanto no turismo quanto no comércio e na tecnologia. Mas antes, precisamos sair do aeroporto e pegar um táxi para o hotel, pois desta vez trouxemos uma mala enorme. E não tinha outro jeito, porque está fazendo muito frio nesta cidade e as roupas que eu precisava trazer ocupam muito espaço. 2 graus de temperatura, são quase 11 da manhã, também não é como se fosse muito cedo ou muito tarde, e diz que a máxima de hoje é 5 graus e a mínima é 4. Essa jaqueta não vai ser suficiente, então vou ter que pegar logo minhas roupas de inverno, porque senão vou congelar lá fora. Protetores de orelha, luvas e para fechar com chave de ouro, jaqueta para menos 40 graus. Mas enfim, hora de sair, tomara que eu não congele. Tudo bem, tá tranquilo, nem tá tão ruim. Ou será porque vim preparada? Na verdade eu estava preocupada, já conseguimos o Didi. Oi, moço. Me dá a sua mala, eu te ajudo. Tudo bem, muito obrigada. De onde você é? Sou espanhola. Você fala inglês? Não muito. Mesmo que seja pouco, já está ótimo. Eu gosto muito do Barcelona. O time de futebol do Barcelona? Ah, Barcelona, sim, eles são muito bons. Também o Real Madrid? Eles também mandam muito bem. Eu concordo. Pronto, são cerca de 30 minutos até o hotel. Então, no caminho, vou contar um pouco para vocês sobre por que Tianjin é uma cidade tão importante e por que a Inglaterra decidiu tomar especificamente esta cidade. Quando a China perdeu as guerras do ópio, uma das coisas mais importantes para a Inglaterra foi tomar cidades que tivessem um porto para poder controlar o comércio exterior e colocar seus produtos no país. É por isso que eles se estabeleceram muito em cidades como Lianyungang ou Hong Kong, que basicamente tem mar por todos os lados. E é o mesmo caso com a cidade de Tianjin, só que Tianjin tem outro ponto. E é que ela está localizada a apenas 120 quilômetros de Pequim e é o porto mais próximo da capital do país. Então, naquela época, foi um ponto estratégico para que a Inglaterra pressionasse a capital, porque ao dominar Tianjin, naquela época, era impossível para o Império Chinês não levar em conta a opinião dessas potências que estavam ocupando um território tão importante. E isso também influenciou diretamente na estética da cidade, porque se vocês andarem por essas ruas, vão perceber que nem de longe parece com o que vocês imaginariam que é a China. E na verdade, como havia distritos ou concessões designadas para cada país, você pode sentir que está passeando pela Itália e algumas quadras depois estar passeando por Londres ou pela cidade de Paris. Está legal, bem espaçosa, até temos um corredor, um hall de entrada. Aqui temos o banheiro, que também é bem amplo, e aqui a cama, uma escrivaninha. O quarto é bem prático e o melhor é que temos uma vista. Legal para a cidade de Tianjin, mas enfim, chega de falar do hotel, vamos passear agora. Chegamos ao lugar de onde vamos começar nosso passeio. Bem atrás de mim está o rio Jiaizhou, que é um rio muito importante para esta região do país. E é que durante séculos esse rio foi a principal rota de transporte e comércio de Tianjin. E é que ele conectava o Grande Canal com o norte do interior da China e o Mar de Bojai, onde já acontecia o comércio marítimo. E por causa disso, os grãos, o sal, a seda e vários produtos que circulavam transformaram Tianjin em uma zona comercial, um ponto estratégico para o comércio interno, o comércio marítimo e a troca de produtos entre vários países. Na verdade, se vocês passearem ao longo de todo esse rio, vão encontrar muitos dos prédios que visitamos no primeiro vídeo que fizemos no ano passado sobre Tianjin, que tem arquitetura estrangeira. Tá bem cheio, é uma paisagem muito bonita, então eu recomendo se vocês quiserem dar um passeio. Daqui também dá para ver prédios muito mais altos e modernos.
Mas isso é uma surpresa para mais tarde, porque naquela área ali fica o Centro Financeiro Mundial de Tianjin, que é um dos prédios mais peculiares que já vi na minha vida. Ele tem 336 metros de altura e 79 andares, e no andar mais alto tem um mirante de onde vamos poder apreciar a vista noturna de toda a cidade. Mas por enquanto, nossa primeira parada é a Rua Antiga Cultural de Tianjin. Este prédio que fica na entrada da Rua Cultural de Tianjin não é um prédio qualquer. O guia estava nos contando que originalmente isso era usado como um palco, que realmente havia shows de ópera de Tianjin, e que os barcos que passavam pelo rio que fica bem na frente podiam apreciar esses espetáculos. Se vocês vierem, é muito importante que passem por este arco que simboliza a entrada em um local cultural deste país. E me digam se não é verdade que vista espetacular, olhem que beleza. Esta arquitetura é toda no estilo Mingqing, e realmente sinto como se eu estivesse caminhando em uma antiga vila chinesa. Viemos um pouco cedo e em um dia de semana, então todas essas barraquinhas de comida que deveriam estar cheias agora estão vazias, os funcionários não estão trabalhando. Também vim a esta rua cultural com o objetivo de experimentar um dos pratos locais mais famosos de Tianjin. E no centro da Rua Cultural encontramos uma das estruturas mais importantes. É um templo chamado Palácio da Rainha do Céu. Para entrar no palácio, vocês precisam pagar 10 yuans. Aqui na frente está o guichê de ingressos. Bem automático o processo, porque simplesmente colocam aqui uma plaquinha com o código QR para você pagar seu ingresso e pronto, aí estão os 10 yuans. Recebi um bilhetinho ao pagar, então você pode guardar como lembrança, é bonito. Preciso entregar o bilhete? Correto? Tá bom, obrigada. A Rainha do Céu é um dos apelidos dados à deusa Matsu, que é a deusa do mar. Olhem que bonito como está decorado com estelas toda essa parte do templo. Aqui temos um desses lugares onde podemos deixar as plaquinhas, essas vermelhas de madeira com nossos desejos. E aqui também temos, acho que para comprar flores, incenso, esse tipo de coisa, para que levem como oferenda para a Rainha do Céu. Isso aqui é algo um pouco novo para mim. Eles têm uma máquina como aquelas que às vezes tem nas igrejas, em que você coloca uma moeda e então acende uma velinha. Mas essa é como a versão chinesa. Aqui eles têm, acho que a deusa Matsu. E é bem interessante porque, pelo que vejo, você coloca seu nome na figura que você acende e também pode colocar qual é o seu desejo. Vamos ver como funciona, vamos escanear o código. Ele me deu todas essas opções. Temos aqui como as bênçãos que podemos pedir a deusa Matsu, paz e prosperidade. Também tem uma opção que está em chinês, que quer dizer que você tenha filhos em breve. Esse é um desejo muito típico dos casamentos chineses. Vamos colocar que queremos saúde, a saúde é o mais importante na vida? Amigos, o próximo passo é escolher por quanto tempo sua vela ficará acesa. 9, 33, 99 ou 365 dias. Você pode acender a vela por um ano inteiro. Eu vou escolher a de 9 dias. Vai custar 27 yuans. Ai, está tocando. O número 26 foi iluminado pela Rainha do Céu. Ai, olhem, ali está minha veladora. Estou imortalizada no templo da deusa Matsu em Tianjin por 9 dias. Esta e a do Luopan devem ser as experiências mais particulares que já tive em um templo chinês. Vejam, aqui eles têm uma espécie de feirinha de souvenirs. Temos algumas pulseiras e alguns itens que servem tanto para a oração quanto para atrair boas energias. Essa barraquinha aqui é mais focada em massagens. Temos algumas escovas e instrumentos para você fazer massagem no couro cabeludo. E também temos ali arranhadores para as costas. E para os entusiastas temos também pincéis para praticar caligrafia chinesa tradicional. De onde você está nos visitando? Ah, México. Vamos dizer olá. Olá, você fala espanhol? Boa noite. Boa noite, sim. Muito bem. Quanto tempo você vai ficar na China? Para sempre? Quais cidades você visitou na China? Quem está em Tianjin? Eu visitei 30 das 34 províncias da China. Ok, você manda bem. Bem-vinda a Tianjin. Obrigada, obrigada. É uma cidade linda. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Esse homem falava um pouco de espanhol, talvez ele tenha conhecido muitos turistas que vêm de países de língua espanhola. Afinal de contas, ele trabalha com souvenirs. Mas chega de introdução, vamos ao que interessa, que é a comida. E agora mesmo vamos experimentar o famoso jianbinggozi de Tianjin. Oi, senhora, quero pedir um jianbinggozi. Saindo Do que é feita a massa? de feijão verde. Há quanto tempo você faz jianbings?
Há muito tempo desde que me lembro. Ah, ok. Isso é muito fácil de fazer. Tem também em outras cidades? Também, mas a massa deles não é feita de feijão verde. Só aqui temos essa massa. Além disso, no nosso Jianbing Guozi de Tianjin, não colocamos ingredientes estranhos. Não colocamos vegetais, salsicha, nem nada parecido. Só o torresmo. De quais ingredientes é feito esse torresmo? De farinha. Você quer apimentado? Sim, quanto eu te devo? São 15 yuans. Aqui está o nosso Jianbing Guozi, vamos experimentar. Eu pensei que eles iam colocar mais coisas dentro, porque em muitas partes deste país vendem Jianbing, mas não parece igual a este. Parece que cada lugar acrescenta ingredientes próprios. Está quentinho, crocante. Que molho é esse? Molho de trigo fermentado. Tem um molhinho doce, que é esse aqui, que também é meio apimentado ao mesmo tempo. Talvez seja porque ela colocou pimenta. Não posso acreditar que justo quando eu já tinha comido meu Jianbing Guozi, eu de repente encontro esse mercado delicioso de comida. Embora eu não fosse escolher comer outra coisa, mas queria ver o que tinha. Mas acabei de encontrar a joia da coroa. Quanto custa? É peraçada? Correto. Vou querer um quanto custa. 20 yuans. É minha bebida favorita do inverno. Entendi. Pronto, muito obrigada. Olhem essa delícia, é ideal para o clima frio que estamos tendo hoje. Eu adoro que tem esse cogumelo gelatinoso. Em inglês se chama Jelly Mushroom. É isso aqui que parece uma gelatina, que no começo eu achava meio nojento, mas agora eu adoro. E aqui dentro também temos a pera inteira assada com algumas tâmaras, então fica docinho, fica quentinho. Para mim é a bebida perfeita no inverno, é como o chocolate quente da China. Outra coisa que percebi que tem muito ao redor dessa rua são lojas com bonequinhos de argila. E eu estava me perguntando por quê? Bem, esse tipo de arte é conhecido como figuras de argila de Zhang. Zhang é o sobrenome de um artista famoso que morou aqui em Tianjin. O que fez essa pessoa ser tão popular e especial aqui em Tianjin é que suas figuras de argila, que eram feitas 100% à mão e segundo um ditado clássico, tinham que ser finalizadas sem usar uma faca. Retratavam diferentes gestos, posturas, vestimentas e personagens do cotidiano desta cidade. E esse tipo de arte não era uma arte cara, não era para as grandes elites, mas sim uma arte para o povo comum. Aqui temos até um museu desse tipo de bonecos. Eu imagino que este deve ser Zhang Mingshan, que é o famoso criador desse tipo de arte. Olhem só, a arquitetura desse museu é linda e essas são as figuras às quais me refiro. Se vocês perceberem, não são dirigentes, nem generais, nem nada relacionado a cargos políticos, e sim pessoas comuns. Justamente por causa da sua essência, você pode encontrar esse tipo de bonequinhos em toda a rua, além das oficinas onde eles são feitos. Dizem que é uma arte que não é para estar em um museu, mas sim para ser vivida. Como parte do itinerário de hoje, inclui uma atividade cultural, que é a Ópera de Tianjin. E embora Tianjin esteja localizada a apenas 120 quilômetros da cidade de Pequim, as óperas das duas cidades são bastante diferentes. Então viemos ao Teatro da Bandeira Vermelha para aproveitar esse espetáculo. E agora eu vou contar para vocês mais sobre quais são as diferenças, porque pelo que li, acho que vou gostar mais desta do que da anterior. E isso é dizer muito, porque a Ópera de Pequim é a ópera mais emblemática ou mais famosa deste país. Então vamos entrar, porque vou explicar para vocês do que se trata essa ópera e quais são as diferenças dela com a icônica e famosíssima Ópera de Pequim. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Aqui temos um dos personagens que parece aparecer nesse tipo de ópera e, se vocês prestarem atenção, é uma mulher, que na verdade é uma das diferenças que esse tipo de ópera tem em relação à Ópera de Pequim, pois na maioria dos casos as mulheres são protagonistas. Hoje estamos com sorte porque não estamos assistindo a uma apresentação regular da Ópera de Tianjin, mas viemos ao ensaio. Não sei se vocês se lembram, mas da última vez que estivemos na ópera chinesa, eu não entendi absolutamente nada da história. A maneira como eles falavam era muito complexa. E diferente desse tipo de ópera, a ópera de Tianjin tem uma forma de falar muito mais simples, porque enquanto a ópera de Pequim é mais da classe imperial, esse tipo de ópera é do povo, é do cotidiano. Então, os personagens não são grandes generais nem governantes, mas representam o povo.
Como Tianjin é uma cidade portuária, os temas das apresentações desse tipo de ópera também têm relação com o comércio e com o fato de estar em uma cidade com porto. Como vocês viram da última vez na Ópera de Pequim, a estética é muito estilizada, com simbolismos nas cores, nos gestos, nos movimentos. No entanto, nesse tipo de ópera tudo é muito mais descontraído. O que se prioriza é a clareza ao falar e também que o espectador possa se identificar com os personagens. E falando dos personagens, na Ópera de Pequim eles têm personagens fixos, mas na ópera que estamos vendo bem atrás de mim não é o caso. Os personagens são muito mais flexíveis e mutáveis, e como vocês viram na entrada e eu comentei anteriormente, há um forte protagonismo feminino. O estilo de canto desse tipo de ópera é muito mais suave, e isso, junto com o vocabulário e as expressões que usam, que são muito mais comuns, me permite, como estrangeira, entender muito melhor a trama. É muito legal ver isso dos bastidores, porque do outro lado também estou vendo todos os músicos que fazem as melodias desse tipo de ópera. E como eu não os via, achava que a música estava saindo das caixas de som, como se já estivesse pré-gravada. Mas não, tudo é 100% ao vivo. Aqui está o backstage, ou o lugar onde todos os artistas se arrumam. E nós também vamos fazer isso hoje, vamos ter a experiência VIP. Na verdade, acho que todas essas pessoas aqui são atores. Vamos nos vestir. A primeira peça que vamos colocar é essa sainha e agora a parte de cima, que é como uma blusinha transpassada. Bom, houve uma mudança de planos, porque no final das contas aquele figurino já ia ser usado para a apresentação delas. A senhora que está bem atrás de mim é a pessoa responsável por este teatro. E uma das jornalistas que está viajando com a gente estava perguntando o que estão fazendo para que esse tipo de arte não se perca e para atrair as novas gerações. E a verdade, deve ser um desafio explicar para as pessoas mais jovens que estão acostumadas com o TikTok, com filmes, com tantos estímulos, a apreciar a ópera de Tianjin ou a ópera de Pequim. E eles dizem que o que fazem é muitas apresentações nas escolas, levam os figurinos, vestem as crianças como na ópera, ensinam a elas os movimentos. E outra coisa também é que as temáticas desse tipo de ópera, como não tem tantas construções nem tantas regras como a ópera de Pequim, podem ser adaptadas para temas atuais. Agora estamos a cerca de 3 quarteirões da Rua Cultural e eu acho que todo o distrito onde estamos deve ser dedicado à arte tradicional, porque agora mesmo estamos em um lugar que foi um divisor de águas na história do desenvolvimento da ópera chinesa. Bem-vindos à Casa Gremial de Guangdong, um edifício tradicional chinês onde antigamente eram realizadas reuniões importantes de grupos dedicados a diversas atividades. Por exemplo, como estamos em Tianjin, e Tianjin era uma cidade tão importante para o comércio, provavelmente muitos comerciantes ou muitos transportadores se reuniram nesta sala. Esta aqui é uma das salas onde eram realizadas reuniões muito importantes, mas me parece que nesta sala especificamente se discutiam assuntos relacionados à ópera chinesa. Se vocês olharem as pinturas que estão dos lados, são como mestres da ópera chinesa. Também temos algumas partes dos figurinos e o guia estava nos contando que todas essas plaquinhas de madeira entalhadas que estão na parede são nomes de óperas famosas de todo o país. Este palco de ópera chinesa foi construído entre os anos de 1860 e 1880, mais ou menos na mesma época da chegada dos estrangeiros a esta cidade. E embora muitos edifícios tradicionais da época tenham sido demolidos e destruídos, este foi salvo porque não era visto como um local de comércio ou de importância militar, mas sim como um espaço cultural. Antes de existirem esse tipo de espaços, a ópera chinesa, que domina bastante esses lugares, era realizada em espaços temporariamente adaptados para ela, como pátios de templos, praças ou mercados. No entanto, esse lugar acabou sendo um pouco deixado de lado, meio abandonado, porque com a chegada dos ocidentais também veio a diversão moderna, os clubes, os cinemas. Agora, uma das coisas que vocês vão notar ao entrar nesse lugar é que no palco há uma placa que diz Lainan Fengchong. E isso é porque no começo aqui aconteciam principalmente óperas do sul da região de Cantão e depois óperas de Pequim, mas na sua fase mais inicial,
Na parte de trás do palco, há alguns lugares onde os artistas ficam. Temos as cadeiras, os espelhos onde eles se arrumam e todas as roupas que usam, que são lindas. Da última vez que fui a Pequim, tive a oportunidade de ir a uma ópera de Pequim e depois também fui a uma oficina onde fazem os figurinos e nos disseram que esses figurinos muitas vezes levam meses para serem feitos, os mais completos, e que podem custar 600 mil yuans cada um, dependendo da complexidade, né? Existem opções mais econômicas, mas é um trabalho enorme, eles bordam tudo à mão. Agora estamos no distrito de Heting, onde fica o Centro Histórico de Pequim. Mas embora outras vezes tenhamos vindo explorar os edifícios com arquitetura clássica, desta vez viemos ver justamente o contrário. Que prédio impressionante! Este, sem dúvida, é um dos edifícios mais emblemáticos que já vi neste país, e olha que já vi muitos. Trata-se do Centro Financeiro Mundial de Tianjin e faz parte de um projeto de modernização desta área, conhecido como o Coração de Tianjin. Mas vamos parar de falar e entrar logo, porque além disso, neste edifício que tem 333 metros de altura e 79 andares, há um mirante no último andar. E vamos subir para apreciar melhor a vista noturna deste distrito. Imagino que isso deve ser uma experiência parecida com a que tem na Torre de Xangai, onde há vários andares para entrar, tem uma lojinha, tem um mirante. E esta aqui é a bilheteria do prédio mais famoso do coração de Tianjin. Este elevador vai tão rápido e vai tão alto que meus ouvidos até tampam só por causa da pressão, da velocidade com que estamos subindo. E aqui estamos no 79º andar do Centro Financeiro Mundial de Tianjin, de onde temos uma vista de 360 graus de todo este distrito. É incrível porque dá para ver claramente quais são os prédios clássicos e quais são os prédios mais novos. Tudo está iluminado com certeza e isso que estamos vendo aqui é justamente o famoso rio de Tianjin, é o rio Haihe. Agora vocês devem estar se perguntando se esse prédio não existia antes, porque a construção dele começou em 2004. O que havia aqui antes no lugar dele? Pois havia prédios antigos, escritórios administrativos, áreas comerciais tradicionais, um pouco da infraestrutura herdada da época das concessões europeias. E, bom, nem tudo foi demolido. O que havia no lugar desta torre, sim, mas muitos dos prédios ao redor ganharam uma segunda vida por meio da renovação. Não sei se dá para ver bem aqui na câmera, mas é impressionante, não importa para onde você olhe, é incrível. E falando sobre o fato de que as cidades na China são iluminadas, porque não é só Tianjin, mas se vocês forem para Xangai, Chongqing, Suzhou, para muitas cidades, até mesmo aquelas que nem são de segundo ou terceiro nível, vocês vão perceber que à noite alguns dos prédios ficam iluminados e vocês devem estar se perguntando, de onde vem tanta energia? Não é à toa que este país é o que mais consome eletricidade no mundo, mas também é o país que mais produz eletricidade em todo o mundo. E não só isso, como também é líder em energias renováveis, tendo 35% dos painéis solares instalados em todo o mundo. E mais de 1/3 da energia consumida neste país vem de fontes limpas. Na verdade, há pouco tempo fomos a uma sala de exposições aqui em Tianjin, onde nos contaram sobre vários projetos e iniciativas que a China tem para se tornar um país muito mais limpo e sustentável. Sem precisar abrir mão do privilégio de acender os 20 quilômetros de prédios iluminados que eles têm em Xangai. Para dar um exemplo, eles reduziram a poluição em todo o país em todos os sentidos, incluindo o nível de ruído em cidades tão grandes quanto Shenzhen, que graças ao uso de carros elétricos, hoje em dia as ruas são muito silenciosas. E é que só em 2024, 48% de todos os carros vendidos naquele ano eram elétricos ou híbridos. Mas além disso, também nos contaram e nos mostraram que estão investindo muito esforço e muito capital na reciclagem de diversos materiais. E até estão colaborando com países, por exemplo, da União Europeia no conceito de economia circular, que busca minimizar o desperdício e aproveitar ao máximo os recursos durante toda a sua vida útil. E estou contando isso também porque Tianjin é um epicentro muito importante para esse tipo de iniciativa. É pioneira em energia limpa e nesse tipo de projetos inovadores. Então isso também é algo muito admirável sobre esta cidade. Espero que tenham gostado desse tour. Sigam a gente se gostaram do nosso conteúdo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!